Sou a professora Daniele Reis. Hoje eu estou aqui no meu perfil para falar um pouquinho aí com vocês sobre como se tornar professor de direito. Eu tenho um projeto que é o datavenia.club, já faz bastante tempo, eu já fiz incontáveis lives e que eram muito frequentes, né? Agora a gente deu uma pausazinha para que você também respire aí do outro lado. As coisas vão voltando à normalidade, então fica mais difícil da gente estar às vezes na frente do celular para assistir uma live. Então essas lives elas ocorrem toda última quarta-feira de cada mês. Pode ser que eu aumente a frequência dela daqui um tempinho novamente, mas por enquanto, para que você também já se organize e não perca toda a última quarta-feira de cada mês, a gente vai estar juntos aqui falando de algum tema que possa ser interessante para você ou para alguém que você conhece. E como muita gente me pede, me pergunta, como que eu chego a ser professor, né? Como que eu chego lá? Como que eu entro na faculdade para dar aula ou num cursinho? Quais são os passos que eu tenho que seguir? Professora, faz um curso, né? Eu tive gente falando assim, professora, faz um curso de como se tornar o professor, né? E aí isso tá na minha mente já faz tempo, já faz um tempinho que algumas pessoas falaram isso para mim e isso ficou aqui no meu projeto, né? Ficou nesse projeto da gente em algum momento falar aqui sobre como se tornar um professor de direito. E hoje chegou o momento, né? Eu estava fazendo uma programação há umas 2 semanas atrás e aí eu falei, quer saber, eu acho que agora eu posso tocar nesse assunto, né? No meu perfil você pode encontrar bastante coisa sobre direito civil, principalmente família, sucessões, que são as áreas que eu mais amo, inclusive, lecionar, mas também de outras áreas que eu advogo bastante, que são contratos, imobiliário. E aí, então, hoje eu resolvi vir aqui para falar com você como você pode se tornar um professor de direito. Um tema que, como eu já disse, é tão recorrente e você não precisa deixar a sua profissão de lado, né? Você não precisa deixar de advogar, você não precisa deixar de, se você está numa carreira pública, né? Se você é um juiz, um promotor, enfim, funcionário público de qualquer ordem, ou mesmo se você trabalha numa empresa, fez aí o bacharelado em direito, pode ser um meio até de você começar, dar os primeiros passos. E aí, conversando com um amigo, que é o professor Cristiano, que além de professor também é coordenador de uma unidade da Anhanguera lá de São José dos Campos, eu fiz o convite para ele e ele topou, né? Deixa eu falar um oi aqui. Por enquanto, deixa eu ver, Antônio, Edson, chegou, Antônio, saudade, né? A gente tava se vendo com essa frequência de toda semana, por isso que eu penso em voltar um pouquinho mais, talvez fazer 2 vezes no mês, não só uma, tô pensando nesse projeto. Thaís, Eliane, Letícia, quanto tempo, querida? Letícia é uma aluna antiga. Olá, Eliane. O Sandro, querido Otávio, boa noite, Sandro, boa noite a todo. A Sarinha, a Miriam, muito bom, Carlinha. E o professor Cristiano, já estou vendo que ele entrou aqui. Professor Cristiano, então, como eu estava apresentando a vocês, além de professor, é coordenador de direito também. E ele atua, ele advoga, já que a especialidade dele é em direito processual e material do trabalho. Ele advoga na área trabalhista, mas também na área civil e administrativa, né? E eu fiz esse convite, nós vamos dividir as nossas experiências, afinal de contas eu tô nessa caminhada desde 2010, ele desde 2009, um pouquinho antes que eu. Deixa eu convidá-lo aqui. Cristiano.
Professor, se conseguir me chamar aqui para eu te aprovar, eu acho que fica até mais fácil, que eu não estou conseguindo te... Vamos ver aqui. Me chama aqui embaixo, professor, vê se você consegue, por favor. Ai, aqui. Aí. O professor tá entrando. Oi, Diego. Oi, Otávio. Otávio, dar aula é algo maravilhoso. Já vou começar dizendo que é sim, é apaixonante. Oi, professor, tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Deixa eu ajustar aqui que eu acabei ficando cortada. Como tá? Muito obrigada pelo convite. A gente sempre se fala, a gente conheceu de um grupo aí de coordenadores da faculdade onde trabalhamos. Ele, como eu já disse, lá em São José dos Campos, eu aqui em Santo André. E então a gente viu que a gente tinha umas ideias meio parecidas, sim, né? Então a gente se fazia uma É, fofoquinha no particular, a chamava. gente, né, a gente começou a conversar a partir da ideia de tentar fazer uma semana jurídica regional, né? Isso, E aí verdade. cada coordenador começa a conversar trocado com as regiões e tal. E aí a gente Isso. acabou organizando um grupo que éramos nós quatro, eu, você, esqueci o nome da colega da outra região que ela era, de Ribeirão Preto, e o doutor Gustavo, que é daqui de Taubaté. Só que Verdade. aí, naquele período de pandemia e tudo mais, acabou não dando certo, né? E a gente Isso. sempre pendendo ainda, vamos sentar, vamos bater um papo com todo mundo, vamos fazer uma live nossa aí. E É saiu, verdade. né? Estamos aqui para bater papo agora. É verdade. E aí o professor começou a participar até de algumas lives minhas. Quem sempre está comigo aí deve ter lembrado aí de eu falar dele. E aí até teve uma live que a gente falou sobre marcar de fazer uma live sobre o direito e os filmes, né? Trazer alguns Sim, filmes, que o professor tem um projeto isso. legal para isso. E a gente ainda não fez, também vamos trazer aí. Porque sempre surgia A assunto gente de ainda não filme, de dividiu. novela, né? Então a gente ainda vai fazer. Eu acabei fazendo lá a minha, porque né, aquela E coisa, a gente acaba tendo que fazer alguns momentos, né? Levar algumas coisas ali no período de férias e tal. Então eu acabei fazendo por conta, mas a gente tem ainda que fazer junto aí, porque tenho vamos fazer. certeza que você tem muitas ideias, né? Muita coisa bacana para a gente conversar. Assim, a gente sempre tem muitas ideias e a gente gosta, né? Como, entrando já até um pouco no tema, a gente gosta de lecionar e a Sim, gente gosta de dividir conhecimento. E é muito comum a gente também fazer relação de alguma coisa. Então, tá assistindo um filme, tá assistindo uma novela, vê alguma notícia do cotidiano. Para nós é muito natural fazer essa relação, né, com o direito. Então, é sim. legal quando a gente traz isso, porque a gente também faz com que o nosso aluno, enfim, ele acabe também criando essa relação, essa lembrança, essa memória, né? Enfim, e faz com que a gente aprenda mais, com que eles aprendam mais, fixem mais conhecimento, enfim. Então, por isso, e vamos ainda falar sobre isso. Mas essa live específica, eu estava É, contando aqui para o pessoal que eu te fiz esse convite, você prontamente aceitou. Vou te chamar de você, né, Cristiano? Tudo bem, né? claro, sem problema. Prontamente aceitou. A gente já fofocou bastante já para poder chamar de você, né? É verdade, já fofocou muito. A gente se ajuda, né? A gente tem um grupo e assim, o aluno não conseguiu o link da aula X, aí a gente corre, se ajuda, a Põe gente. lá, manda, Né? Então, compartilha. isso é bom, Legal. a gente, né? Aliás, é um princípio ético, o coleguismo, seja lá na advocacia, e aqui, como professores, como coordenadores, não tem que ser diferente, né? Então a gente tem que se ajudar mesmo, todo mundo se ajuda. E a Mesmo porque, paixão. Pode falar, desculpa. assim, quando a gente monta o material não é nosso, né? A gente está montando, na verdade, para fazer entrega para aluno. É E a gente verdade. pega fontes, é uma das coisas que a gente, eu acho que vai comentar daqui a pouco, né? A gente pesquisa, a gente organiza o material, a gente coloca lá as citações, também para que
o aluno possa ver como fazer, né? Isso. Então, por que eu vou ficar segurando um material para mim, com aquela coisa assim, não, eu que fiz? Eu não preciso, eu estou compartilhando conhecimento com todo mundo, então tem que ser generoso mesmo nessas e passar para os colegas, deixar todo mundo trabalhar junto. Interessante você falar isso, que ontem de manhã eu estava dando aula presencialmente, ainda foi, e um aluno me perguntou isso. Falou, professora, tem alguma regra de que vocês não podem passar o material por conta de direitos autorais? Aí eu falei assim, olha, o que está aqui na lousa, e foi um dia que eu esqueci meu slide, meu pendrive de slide. Então foi tudo da cabeça, né? Uhum. E aí eu falei para ele, ó, tudo que está aqui é meu, é autoral. É lógico que eu tive as minhas bases, as minhas fontes bibliográficas para chegar nisso, né? Mas o Sim, que você está vendo aqui, de repente você não vai encontrar os exemplos que eu trouxe num livro, você não vai encontrar essas palavras exatamente assim, então de fato é. Mas eu não me oponho. Eu falei exatamente isso que você acabou de falar. Eu não me oponho. O que é interessante para mim é que você aprenda. Então, se é para tirar foto, porque tem professor que não gosta de tirar foto, tem professor que não gosta de dar o material. É de cada um, não sei por que esses professores se negam. Eu penso como você. Eu acho que se a gente cria, a gente cria material e cria para ajudar, se a gente leciona, inclusive, por essa paixão de dividir o nosso conhecimento, de ver o aluno crescer, é muito gratificante. Então, não tem porquê, né, segurar isso, né? exatamente. E eu acho assim, eu já tive uma situação com uma colega que ela veio com esse discurso de eu não compartilho o meu material porque eu tive um tempo, um trabalho para sentar e montar. Todos nós temos. Mas para o aluno, aquele material que a gente fornece, né, que a gente lapida e entrega para ele talvez vale muito mais do que sentar e pegar um livro. Não que o Muito, livro não tenha o seu valor, mas, muito. sabe, aquela coisa assim, foi o meu professor que fez, né? Sabe, foi aquela coisa assim, ele fez de certa forma aí para mim. Então, E é o poxa, a primeiro relação que a gente contato, não não é? é outra. É o primeiro Sim, contato, é conosco, a referência somos nós. Então, depois ele vai buscar uma doutrina, depois, de repente, ele vai se exato. afinar com um doutrinador, né? Mas é o primeiro contato, então, para ele, o material é importante, né? Eu não ligo não de passar também, não ligo que o aluno tire foto, não tenho problema também com essas coisas, não. Mas vamos lá, deixa eu só Uhum. centralizar um pouquinho aí para a gente começar o nosso bate-papo, né? Então, o Tá. tema da live aí foi, inclusive, porque muito me pediram, várias pessoas me chamando no direct, e vira e mexe, ai, professora, eu tenho o sonho de tornar professor. Hoje mesmo eu recebi 3 mensagens de alunos, ai, eu tenho um compromisso, ai, eu tenho. Vai ficar gravado? Vai, viu, pessoal? Mas fiquem aqui, participem com a gente quem puder. Mas era justamente assim, eu tenho aula, ou eu tenho um trabalho já marcado e eu não vou poder estar presente, mas eu quero muito porque é o meu sonho lecionar. Então a gente também cria essa referência, como eu tenho. Se eu parar para pensar, eu tenho os meus professores da faculdade, alguém como referência que brilhava os Sim. meus olhos e falava, poxa, que legal, eu queria dar aula, né? E para mim, Uhum. no início era uma coisa distante, eu falava, não, até porque eu era muito tímida, já falei aqui, eu era muito tímida, então eu não me via dando aula. E aí as coisas aconteceram, né? Depois, inclusive, da pós-graduação que eu fiz a primeira, aí fiz mais uma, fui me sentindo mais segura, que essa é uma das coisas que a gente vai comentar aqui. Mas como se tornar professor? Então, eu elenquei algumas coisas aqui, inclusive quem participa do grupo especial da Tavênia, que é um grupo de WhatsApp onde eu mando material depois da live e eu chamo para as lives, né? Não é um grupo que fica enchendo de mensagens, não. Só se eu tenho algum curso, alguma live ou material para dividir. Eu vou mandar um mapa mental porque eu desenhei aqui algumas coisas só para puxar aqui essa conversa. Então, como se tornar um professor? Uhum. Primeiro, a gente precisa de um título, a gente precisa de talento, e dentro de talento a gente tem principalmente o amor por lecionar, por dividir, que é isso que a gente está falando. Uma boa escrita, uma boa oratória. É importante um currículo Lattes. A experiência nossa, já da vivência mesmo, até da nossa área, né? Já que nós estamos falando de graduação, é importante. Participar de processos seletivos. Então, tudo isso
para você se tornar professor, dentre tantas outras coisas. Você aparecer, você falar para as pessoas. Eu tenho certeza que o professor Sim, Cristiano não é diferente. Ele deve receber aí ex-alunos falando, ó, professor, quero dar aula, hein? Me contrata, me chama, né? Eu tenho sempre algum outro. sim. Então, esses pontos todos que eu pretendo aqui abordar com o professor, não sei também o que ele preparou, nós não combinamos, eu falei para ele, é um bate-papo, né? Mas Sim. eu acho que isso tudo está amarrado nessa vontade de lecionar, nessa paixão que a gente adquire, né? Cada vez mais. Eu falo que eu posso parar de advogar um dia, mas acho que de lecionar eu não paro, né? Só não quiserem mais a gente, né? Justamente. E é. É, eu vejo Pode assim, falar. é aquela mania de professor, né? Hoje eu estava dando na faculdade, eu estava trabalhando negócio jurídico. E aí, a gente estava bem no comecinho do negócio jurídico, aquela coisa dos elementos intrínsecos e extrínsecos, e eu É, acabei de associar isso com a nossa atuação de professor. A gente tem é. algumas coisas que são extrínsecas, né? É o diploma da graduação, é a atuação profissional, é um curso de especialização, né? De preferência o mestrado, porque valoriza mais o curso numa avaliação do MEC, mas o especialista já ajuda bastante. Então a gente tem aquelas coisas que aparecem assim na formalidade, no documento. Mas tem aquelas coisas que são íntimas da gente, né? Na verdade, na faculdade, eu comecei em 2009, mas É. eu já trabalhava com curso técnico desde 99, Aliás, né? Eu aí já tá uma tenho já dica um boa já, tempinho. né? Uma dica boa. Eu até coloquei isso aqui. Às vezes, começar em outros cursos, começar em curso técnico, até mesmo em cursinhos, às vezes, como monitor de professor, né? Então, legal isso. Só pra você ver a situação, né? Quando eu comecei, e foi uma situação bem curiosa pelo seguinte, eu comecei num curso técnico que discutia sentença, era um curso de cálculo de sentença trabalhista. E fazia, acho que 2 anos e meio que tinha acabado de concluir a faculdade. Mas eu fiz estágio no escritório especializado em direito do trabalho. E aí, eu sempre fui de falar, eu participava de movimento jovem, então eu falava das minhas palestrazinhas lá, mas nada profissional. E um colega foi chamado, ele não estava muito afim de fazer, porque não é muita área dele, ele não gosta de trabalhista, ele falou, olha, se fosse eu parar de fazer, mas trabalhista não faço. E aí passou para mim, eu fui lá conversar e tal, e a gente acertou de começar a aula. Só que quando eu comecei, lá em 99, que eu fiquei 10 anos nesse curso técnico, né, eu tinha cara de novinho. Hoje não, já perdi um pouco de cabelo, já estou com 46, mas há 20 anos atrás, com 26, 27, eu chegar numa sala para dar aula de cálculo de sentença, recém-formado, tinha um sujeito que não acreditou em mim. Né? Ele olhou para minha cara e falou assim, mas você não tem condição de dar aula. Desse É. jeito, no primeiro dia, sábado à tarde, você não tem condição de dar aula. Eu falei, por que Jesus. não? Você não tem experiência. Então tá bom, então vamos lá. Aí eu peguei, falei, vou mostrar para você alguma coisa que eu sei para a gente conversar então. E uma das coisas que ele falou foi da apostila que estava desatualizada. Falei, mas espera aí, o cálculo que a gente faz hoje, em razão da morosidade da justiça, é de pelo menos de 5 anos atrás. Se você tiver tabela de atualização de juros, você faz o cálculo, atualiza e dá tudo certo. Se você pegar a legislação atualizada, você faz uma especialização e acompanha a evolução da legislação, você tem condição de fazer, de defender a tese, de discutir o cálculo e tudo mais. Então, a questão da idade ali naquele momento foi um fator que, no primeiro momento ali, foi um meio que bloqueio. Falei, putz, eu preciso mostrar que eu tenho confiança no que eu estou fazendo. Que eu acho que é um dos elementos que você vai comentar, né? A pessoa ter confiança naquilo que está fazendo ali. Levar a E sério o que está fazendo, né? é, Acreditar no que está fazendo. E aí eu consegui convencer. E dali para frente foi, nunca mais parei. tudo é uma questão de dominar. Aliás, um dos pontos que eu falei aqui é a oratória. A gente precisa ter uma boa oratória. E a gente também só tem uma boa oratória se a gente se prepara, né? Agora, se preparar para fazer uma palestra, uma coisa assim, eu foco, foco, foco ali, eu até talvez me saia bem. Mas eu ter a experiência, que é uma outra coisa que eu marquei aqui nesse mapinha que eu criei, a experiência somada à boa oratória traz essa segurança. Com certeza traz uma segurança muito maior, né? Então, por exemplo, quando eu entrei na sala de aula a primeira vez, eu cheguei de uma forma um pouco inusitada, assim, né? Eu não estava me preparando para isso, eu não estava ainda
em cursinho, em nada disso. O Cris tá dando um retorno aí. Eu não sei que você, se você apertou. Tá Eu não dando, estou. Pega aí só um pouquinho. tá dando um retorno, Eu não sabe? estou te ouvindo direito. Você está me ouvindo? Agora tô. Agora tô. Está me ouvindo? Tá? Tô. Mas eu não estou Então eu ouvindo sei. você. Não? Não, me deu um probleminha aqui. Peraí. Tá. É que tá Eu não um estou te ouvindo. Pega aí só um volume pouquinho. alto. Vê se agora tá, beleza? Então, peraí. Eu vou sair e vou voltar de novo. Tá? Pode ir. Porque eu não estou Pode ir. conseguindo te ouvir. Como é que eu Pode saio ir agora? lá. Fiquem todos aí. Deixa eu ver se eu consigo te. Não... Ah, saiu. Fiquem aí. Deixa eu aproveitar e ver quem tá aqui. Fábio, quanto tempo? Deixa eu ver. Souza, Kelly, as aulas. Obrigada, Kelly. Obrigada. Oi, Alex. Ô, Sidney, eu serei professor. Isso aí, Sidney. Grande mestre Cris, Daniel. Olá, Daniel. O Remison. Muito bom. Tem alguns que, lógico, eu não conheço, que são alunos até do professor, Gabriel, né? Mas, pessoal, professor, por que a senhora está não fazendo mais lives pelo YouTube, o Leonardo? Então, eu mexi nesse filme que eu fiz aqui, minha gente. Eu eu estava fazendo pelo YouTube e eu estava fazendo toda semana. E aí eu fazia pelo YouTube e muita gente não ia para lá. Eu achei melhor migrar para o Instagram. Fiz durante bastante tempo pelo Instagram. E aí agora, como eu estava falando, eu diminuí esse volume de lives. Eu fazia toda semana. Eu estava vendo que podia estar ficando até cansativo para vocês, então eu diminui um pouco. Eu falei, quer saber? Eu vou concentrar na última semana do mês. Última quarta-feira de todo mês tem live aqui, tá? Então, ou só comigo, ou com algum professor, com algum colega, com algum advogado. Sempre tem live aqui toda última quarta-feira de cada mês. Pode ser que eu aumente essa periodicidade novamente, tá? Voltou. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Eu não sei o que aconteceu aqui, minha rede travou, mas agora tá Não, tudo tudo bem. bem, tudo bem. Então, eu estava comentando que eu estava fazendo o mestrado, não ainda, uma especialização. Eu Uhum. já tinha feito uma, já tinha feito duas. Só que a segunda eu não peguei título de especialização, na verdade, porque eu não quis apresentar o TCC. Foi num momento delicado aí da minha vida, eu não quis apresentar e tal. E aí passou. E aí uma amiga falou, eu vou sair de licença maternidade, você não quer me cobrir? Minto, antes ela passou mal e eu fui cobrir ela numa aula. Já gostei. Aí ela falou assim, vou sair de licença maternidade, você não quer me assumir? Aí eu fiz aula teste, tudo bonitinho, né, para entrar, porque esse Uhum. também é uma dúvida do pessoal. Como que eu faço para entrar? Então, Sim. é obrigatório fazer a especialização? Isso o professor até já mencionou. Não é obrigatório, o MEC não exige. Mas é lógico que pelo menos especialização você precisa ter, até porque lá você vai aprender didática, você vai aprender várias coisas. E vai Sim, trazendo exatamente. essa segurança que a gente estava falando. Com tudo isso, a gente vai se sentindo mais seguro, né? Aí eu fiz a aula teste e comecei. No primeiro dia de aula, gente, eu estava numa turma, eu lembro que era um nono semestre. Eu falei, gente, que Nossa. fogueira que me botaram. Porque Uhum. vamos combinar que a gente sempre tem uns alunos de direito que te olham assim, né? Será que sabe? Será que não sabe? Eu tenho um colega que dá Sim. aula para. Testam, né? Te mede, né? Testam, fazem Eu acho aquelas que não é só perguntas do assim. direito. Eu acho que todo curso tem, né? Tem alguém que às vezes vai te. Tem. E eu falava, gente, eu não tenho. Porque eu não tinha didática. Né? Eu tremia. Eu falava, meu Deus do céu. Eu estava falando de contratos, que era uma coisa que eu dominava.
né? Tanto que eu tenho alunos que até hoje falam assim, professora, eu lembro fala de contratos, eu lembro de você. Eu falo, que bom, porque era minhas primeiras aulas como professora. Então, assim, com certeza minha Uhum. didática não era legal, não era boa. Mas, ainda assim, deu para os alunos aprenderem, né? Que era o importante. Sim. E aí, cobri essa professora e fui ficando, né? Estou aí até hoje, desde 2010 até hoje. E é apaixonante. Aí depois disso, eu fui fazer mestrado, então não é obrigatório, o MEC não exige, mas é lógico que para o curso isso conta muito quando você tem um mestrado, quando tem um doutorado, né? Para quem não sabe, a especialização geralmente dura um ano, né? Tem agora especializações até menores, aí de um semestre, né? Antes tinha que apresentar o tal do TCC, por isso que eu não tirei o diploma de pós-graduada na segunda pós que eu fiz, mas hoje em dia também você pode abrir mão disso, né? Em algumas Uhum. situações. É, após, que é stricto sensu, que é o mestrado ou o doutorado, geralmente uns 2 ou 3 anos, depende, e o doutorado de 4 a 5 anos. Eu estou falando isso para quem não sabe, Sim. lógico que o professor sabe muito bem disso, mas só para esclarecer aí para o pessoal que não sabe. Então, tem obrigatoriedade? Não. O que eu falo quando os alunos me ligam, né, os formados aí, falam, professora, quero dar aula, o que eu faço? Pós, é a primeira coisa, você precisa ter um título além do Sim. bacharelado, né? Então é o primeiro caminho. Mas é essa experiência de você estar advogando, de você já estar trabalhando na área, alguma coisa assim, que vai trazer essa segurança que o professor Cristiano estava dizendo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem, né? Eu tive aula com meu pai, então deixa eu fazer aqui, né, uma dedicatória aqui para o doutor Antônio, meu Que pai. Tive aula legal! com ele, né, ele foi professor meu na sexta, sétima e oitava série. E Que eu máximo! sempre vivi dentro desse meio de professores, né? Professores iam em casa, as festas da escola, um professorado, meu padrinho, né? Professor também. Então a ideia, a vivência com professores sempre foi muito presente em casa. E ele sempre disse o seguinte: você tem que ter firmeza e confiança naquilo que você está dizendo. Então, quando você vai apresentar um tema, qualquer que seja o tema, se você sabe, se você se preparou, o falar, ele acaba fluindo depois, né? Naturalmente, porque é algo que você conhece, algo que você vive aquilo. Então, para nós que vivemos aí a advocacia, né, que atuamos no nosso escritório, que levamos para a sala de aula as experiências, a gente não está lá para tratar de um conteúdo só. A gente está para mostrar como aquele conteúdo é importante para a vida prática que a gente tem. Né? Isso. Então, essa segurança vem da experiência, da vivência, de leitura. Né? Os alunos muitas vezes se propõem a querer dar aula, a fazer um trabalho bem feito, a fazer uma apresentação, e a gente começa a ver na faculdade quem pode seguir essa linha nas apresentações de trabalho. É. Então, quando o aluno vem, né, já apresentando bem e tem essa pretensão, a gente falava para ele, olha, você tem que ir por esse caminho, que vai dar certo, mas precisa ler, precisa pesquisar, precisa fazer as suas anotações, criar os seus mapas mentais, como eu já vi você fazendo os seus, né? Então, criar aí os seus mapas mentais, organizar as suas ideias, porque isso começa a fazer parte, ainda que não seja uma didática daquelas do magistério, daquelas que a gente aprende, né, em curso próprio, mas é um jeito de você transmitir a informação. É um jeito de você compartilhar o que você sabe. E quando E tem esse cada um. retorno, que o aluno diz assim, eu me entendi, tá perfeito, é o que a gente precisa. E mesmo para estudar, cada um tem um método. Então, às vezes, esse método mesmo que você usa para estudar, o mapa mental é um deles, né? Você vai Sim? usar até para transmitir para o outro de uma forma que você dominando, né? Em outras palavras, o que você disse, você dominando, fica mais fácil de Uhum. você transmitir. Por isso que é importante também ter uma experiência. Então, eu disse no início, Sim. pode ser uma opção de carreira até para você que está começando. Sim, mas vou dizer que vai ser difícil você ter essa segurança absoluta. Por exemplo, saiu da faculdade e já quero dar aula. Sem experiência nenhuma no direito, não dá. A não ser que você fale assim, Sim. mas o meu pai é advogado e eu a faculdade inteira acompanhei. Ok, então tá bom, então você sabe, né?
ou advoguei, ou estagiei desde o primeiro semestre da faculdade. Então tá. Agora, se não é o caso, vai faltar um pouco da vivência. Então, eu falei, a gente precisa de título. Quando eu falei, deixa eu esclarecer uma coisa que é importante, eu falei que a gente precisa de talento, esse talento é desenvolvido por nós. Pensa aí no que eu falei. Eu não tinha talento para dar aula logo no início, né? Eu acho que eu tenho mil coisas para melhorar, mas pelos feedbacks que eu tenho dos alunos, eu fico muito feliz de saber que acredito eu que consigo dar uma boa aula. Meus alunos estão aí, quero ver o que vocês falam disso, né? Mas acredito que eu consiga dar uma boa aula, mas lá no começo, com certeza não, né? Não era assim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenvolver esse talento. Então, a gente vai estudar. Isso que o professor falou de ler muito, se preparar, gente, isso é pro resto da vida, né? É para se tornar professor e se manter professor, né? A gente vai precisar estudar muito, a gente vai precisar se atualizar sempre, não tenha dúvida disso. Pro, tá me vendo? Acho que tá rodando aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Tá? Voltou? Sim, sim, tudo certo. Então tá, que tava Uhum. rodando aqui para mim. Então, essa questão da oratória, essa segurança de você falar para as pessoas. Hoje as redes sociais trouxe essa possibilidade da gente estar aqui. Você em São José, eu aqui em Santo André, pode ter pessoas aí que estão em outros locais, né? Às vezes eu tô na minha casa na praia e faço live de lá, e assim por diante. Então, da gente mostrar, a gente está mais próximo das pessoas e de a gente desenvolver essa habilidade da gente falar, né? Se desafia e quem tem essa intenção, grava uns videozinhos. Eu fico tão feliz quando eu vejo os meus alunos aí, eles gravam uns videozinhos, postam no status, posta em algum lugar, posta aqui no Instagram, e assim vai começando, né? Porque se essa é a vontade mesmo de dividir o conhecimento, esse é um meio de começar, né? Cris caiu. Vocês estão me ouvindo? Cristiano caiu. Vamos ver se ele vai voltar aqui. Oi, pessoal que entrou depois, Fernando, Fábio. Vamos tomar um café. Fábio, vamos tomar um café. Fernando, Dri, Alan, boa noite, querido. Paulo, Kelly. Ô, Silêncio, os contratos forever, é isso aí, Kelly. Só que quando eu falei disso dos contratos, Kelly, isso foi em 2010, quando eu comecei. E aí já caí de cara numa turma de oitavo ou nono semestre, não me recordo. Eliane, dicas relevantes. Sandra, excelente observação. Não sei do que você está falando, né, Sandra? Porque eu não vi a tempo, me perdoa, não olhei aqui, que acho que a gente estava falando. Sua aula foi tão boa que, apesar de não ter passado na prova do gabaritou civil. Parabéns, Kelly. Fiquei feliz, pelo menos por isso. Se Deus quiser, na próxima você passa, né? Ótimas aulas. Aqui, o professor voltou. Vamos ver. Nossa internet. Eu não sei como tá em São José, mas aqui tá chovendo, né? Então, tudo atrapalha. Ó, o Antônio só conseguiu realizar a prova da OAB só assistindo aula. Então, essas coisas são relevantes. Voltou, Cris, caiu? Ó, minha internet hoje está uma doideira aqui. É o Wi-Fi que cai, depois é o pacote de dados Então, que cai. Mas eu estou calma. entrando, eu tô aqui. Eu sempre Não fugi, falo, não. a gente aumentou nessa pandemia aqui em casa, eu tô em casa, não tô no escritório hoje. E eu aumentei já umas duas vezes. E quando eu vou fazer live, ou meu marido vai fazer live, alguma coisa, tem que desligar tudo e olhe lá ainda, que às vezes a imagem não fica boa, cai. E hoje Sim. eu não sei como tá aí o tempo, mas aqui começou a chover, né? Os fatos naturais, olha, influenciam aqui na nossa live, né? Mas tudo bem, fica tranquilo. Se cair de novo, você vai entrando aí, não tem problema, né? Aí o Fábio está falando que ele teve a pós-graduação, que pode ter autorização para dar aula. Se você faz um módulo de didática, eu finalizei uma pós agora, mais uma agora, e aí eu abri mão de fazer o módulo de didática, né? Mas se você faz o módulo de didática, aí você está apto a dar aula, né? E mesmo assim, posteriormente, é interessante buscar alguma coisa de didática, né?
Ah, aí tá chovendo também, Sandra? Então é isso também que a internet do professor não tá legal, né? Porque pelo que eu entendi, você é aluna dele, né? Pois é. Deixa eu seguindo aqui até o professor entrar. Ó, a Eliane acabou de se formar, já está na pós. Comecei pela minha orientação. É isso aí, que bom. É, gente, eu digo assim, a pós não é absolutamente essencial. Se você falar assim, eu quero advogar e não quero mais nada, a pós não é absolutamente essencial, mas também vai te trazer muita bagagem, muito mais conteúdo além do que você já aprendeu na faculdade. Então, sempre pós é importante, sempre, qualquer curso é importante. Ah, você é esposa. Ah, entendi, Sandra. Oh, meu Deus, coitado. E você tá próximo do Cris? Tadinho. Tá, cai se você pretende só advogar, não tem necessidade, né? Agora, se você tem a intenção de lecionar, já começa com a pós. Ou se você quer mesmo absolutamente lecionar, já teve aluno que no meio da faculdade falou, professor, o meu sonho é lecionar. Então vai para o mestrado. Essa foi minha dica. Vai direto para o mestrado. Porque você vai perder. Ai, perder não, nunca se perde, que era isso que eu estava falando, na hora que eu vi o comentário aqui, me perdi um pouquinho. Nunca você perde, mas o que pode acontecer é você ficar um ano na pós, às vezes até dois, dependendo, né? Mas geralmente de um ano. E aí, nesse um ano, você já fez metade do mestrado. Se o objetivo é dar aula, é importante. Por quê? Uma outra coisa que eu anotei aqui, até o professor Cristiano voltar, é a importância de um processo seletivo. Então, se é isso que você quer, passe por processos seletivos, né? Sempre que tiver uma vaga, se arrisca, se desafie. Vai lá, faz a aula teste, né? Eu tive uns professores que eu selecionei faz uns 2, 3 semestres, e aí um deles nunca tinha tido uma aula teste. Ele dá aula na PUC, porque ele começou como monitor, olha aí, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar o professor, que eu vi ele entrar. Peraí. E ele dá aula na PUC e ele nunca tinha feito uma aula teste. Ele estava nervoso. Eu falei, pelo amor de Deus, professor, você dá aula na PUC? Você já está habituado a isso, né? Mas ele ficou um pouco inseguro. Eu falei, professor, é uma aula rápida, é só para a gente ver como que o senhor fica tranquilo, é um bate-papo. O senhor vai me explicar, eu deixo até livre o tema para o senhor, para não ficar nervoso, né? E aí tem uma banca, lógico, avaliadora. No caso, era eu, não sei como é aí com o professor Cristiano, tomara que ele consiga entrar aí, que ele pode até dividir, mas aqui era eu, quanto coordenadora, o meu coordenador acadêmico, e mais um coordenador. A gente tem que convidar um coordenador. Então, no caso, quem estava disponível para me ajudar no dia era uma coordenadora de engenharia, se eu não me engano. Né? E ela até falou assim, nossa, ele fala muito bem, porque eu não entendo nada, obviamente, de direito, e eu entendi tudo que ele falou, né? Bona, o prof... Ah, Kelly, não pode dar nome aos bois. Professor Adriano, fantástico, maravilhoso. Queria trazer ele de volta para nossa faculdade, mas ele não pôde por causa dos horários dele. Para dar aula, precisa OAB? É isso aí, manda pergunta para gente. Boa noite. Não precisa, né? Como eu falei, a gente precisa de experiência. Então, se você tem a expertise, por exemplo, eu sei que você está aí no meio do curso e você já está enfiada no direito imobiliário, né? Fez inclusive meu workshop aí do direito imobiliário. Então, você já está. Então, se você, por exemplo, se candidatar, se formou, quiser se candidatar para dar aula de direito imobiliário, você pode. Veja a dica do professor que ele deu aqui. Até que ele não que ele consiga entrar, eu vou falando. Ele comentou que ele dava aula em cursinho. Olha que legal. Então, é o que você pode fazer. Você pode tentar dar aula em cursinho, você pode tentar dar aula em faculdade, mas em outros cursos, isso é uma dica legal, eu também dava aula
Eu comecei dando aula no direito mesmo, em São Caetano, na Anhanguera de São Caetano, e quando eu entrei na Anhanguera aqui da UniABC de Santo André, eu entrei dando aula para administração e RH. Eu dava aula de direito de manhã, tarde e noite para a turma de RH, tinha turma tarde, só mulher. Mais de 100 mulheres na sala, gente. Eu falava que elas eram um bando de formigas. E eu tenho amizade com essas meninas até hoje. Com algumas delas, claro, né? Falava, gente, isso parece um bando de formiga no formigueiro, eu não aguento essa mulherada falando. E elas amavam as aulas. Várias vieram para fazer direito por causa das aulas do módulo de direito que tinha, da disciplina de direito que tinha, né? Então é isso que também vai alimentando essa paixão e essa vontade de persistir. É quando os alunos dão os feedbacks para a gente, mesmo que não seja positivo. É lógico que é muito bom, todo mundo gosta de receber elogio, mas mesmo que não seja um feedback positivo, faz a gente melhorar, né? E voltando aí, não precisa de OAB, né? Não precisa. Professora, mas com a tendência de aulas virtuais, a quantidade de professores presenciais também não tende a reduzir? O que eu senti disso? Legal a sua pergunta. Muito legal. As aulas virtuais, elas vieram para ficar. A gente já sabe disso. Até antes da pandemia a gente sabia. Peraí que eu tô vendo uma mensagem do professor Cristiano. Peraí. Gente, me desculpa, meu celular não está carregando o Instagram. Ô, professor, tudo bem, fica tranquilo. Se quiser ir tentando, eu vou te colocando aqui, a gente vai batendo papo conforme dá, tá? Fica à vontade. Será que nem pelo celular da sua esposa? Tenta, chama pelo número dela, pra gente bater o papo. Tenta. É uma tendência. No final de 2019, ou seja, antes da pandemia aqui, a gente teve uma mudança importante na legislação autorizando o maior número de aulas virtuais. Tanto que a nossa instituição, por exemplo, adotou parcialmente, né, a sugestão do MEC nessa autorização, enfim, governamental, e já colocou algumas disciplinas que a gente chama na faculdade de DI, que são as disciplinas interativas. Aí vieram pandemia, por sorte que a gente tinha já esse mecanismo de aulas online que facilitou. Muitas faculdades que não tinham demoraram muito para restabelecer as aulas, porque eles tiveram que criar plataformas. A gente já tinha plataforma, então foi mais fácil. É lógico que todo mundo tem problemas, oscila e tal, e ok, esse não é a questão aqui agora para falar. Mas as aulas virtuais vieram para ficar. Isso até antes da pandemia. Com a pandemia, acelerou isso daí. Tende a reduzir o número de vagas? Não acredito. Eu gravo muita aula para pós-graduação e vou te falar. Instituições sérias, elas vão contratar o professor, por exemplo, para gravar a aula, e ela não vai usar a gravação. Vamos supor que hoje aqui eu estivesse falando de contratos. Bem que falamos aí do contrato, hoje eu estou falando de contratos. Ela não vai pegar a minha aula de contratos aqui e jogar para o módulo seguinte. Ela vai dar aula para mim todo semestre, ou toda a formação de curso, de turma, né? Eu vejo isso pelos locais onde eu gravo pós-graduação, aula de pós-graduação. Então, é virtual? É. Diminui o número de professor por isso? Não, não. Até porque, se eles quisessem colocar uma sala de 100, de 200, muitas pós-graduações faziam isso. E permanece, né? Então, pode até diminuir? Pode, mas não sumir ou diminuir drasticamente, tá? Fiquem tranquilos, quem tem essa intenção, né? Mas os professores presenciais tende sim a diminuir. Tende, isso certeza. É o que a gente estava falando aqui, ó, facilidade. Um tá lá no interior, outro tá aqui na Grande São Paulo, pode ter alguém que está no litoral, pode ter alguém que está fora do país. Então, a tendência de reduzir presencialmente é posta. É isso, né? E a gente vai ter que se adaptar. Uma vez que a gente, começa a criar uma disciplina, uma rotina para o estudo online, remoto, você só prefere o remoto. Vai por mim. Você tem acesso mais fácil a grandes nomes, a grandes cursos, a grandes professores, né?
Eu tive a oportunidade de fazer um curso com um professor de Minas Gerais, que de repente, se fosse só presencialmente, eu não iria para Minas Gerais. Mas eu fiz online, né? Então, bom, a gente pode ver, ó, a semana jurídica que teve, que pena que o professor não está aqui, que esse era um ponto também para comentar com ele. A semana jurídica que a gente teve na faculdade agora, semana retrasada, que foi uma semana de palestras, veio grandes nomes do direito. Grandes nomes, inclusive esse de Minas Gerais que eu falei, que é o professor Rodrigo da Cunha Pereira, que eu sou apaixonada, né, de direito de família. Por quê? Pela facilidade. Se fosse presencialmente é fácil, gente, quem é mais velho aí sabe do quanto eu suava para montar as semanas jurídicas. O quanto eu suava, né? Então não é fácil. Não, tudo bem. Não, o professor Adriano é fantástico, não, todo mundo sabe. O direito imobiliário foi esclarecedor. Olha aí, gente, eu vou abrir mais turmas tanto de mentoria quanto do workshop de direito, mentoria de família e sucessões e o workshop de direito imobiliário. Fica ligado aí quem quer, hein? Professora, poderia instituir a monitoria na Anhanguera e Santo André, assim já iniciaria a preparação de... Então, teve uma aluna, ela queria estar aqui participando, ela foi uma das que me mandou mensagem, falou assim, professor, eu tenho aula, não vou participar, eu assisto depois. Eu falei, pode assistir. Ela falou, logo no início que ela entrou na faculdade, ela falou, professora, não tem monitoria? Não tem. Eu fui atrás, e aí ela até achou um regulamento, mas que não é instituído, não tem na nossa instituição posto, né? Mas eu poderia até ver. Eu poderia até ver aí as coisas voltando à normalidade, se a gente consegue fazer isso de monitoria, porque para o professor também é muito bom. Então, o monitor, ele vai ajudar o professor na aplicação de provas, ele vai ajudar o professor na organização ali da sala de aula, ele pode ajudar o professor a preparar uma prova, corrigir uma prova, né, aplicar um trabalho. O professor, às vezes, faltou um dia desse de chuva numa aula presencial, que às vezes o professor está lá no centro de São Paulo, não consegue chegar na faculdade. Ele vai substituindo, ele vai aplicando um trabalho, alguma coisa. Ele pode, inclusive, explicar, e aí ele vai já aprendendo. Ele vai sentindo o público, sentindo os alunos, sentindo isso que eu falei aí, que a gente só sente quando está mesmo lá na frente apresentando, que sempre tem um outro que te olha torto, que duvida do que você está falando, por mais experiência que você tem, né? Sempre vai ter um assim. Então, vamos ver, sim. Adoraria fazer monitoria e aulas. Pois é. Você tem todo jeito também, Denise. Eu tenho certeza que vai dar certo. Olha, Eliane, eu prefiro online. Eu também prefiro hoje em dia. Sinceramente, para dar aula, eu prefiro estar presencialmente porque eu sinto mais vocês. Sabe? Eu sinto, assim, nesses feedbacks, eu sei que se o que eu tô falando aqui, vocês estão entendendo aí. Tem muita gente que não consegue, não se expressa. Não entra aqui e coloca no bate-papo se entendeu, se tem dúvida, se não tem. O que torna a aula muito mais dinâmica, né? Mas para eu fazer o curso, eu prefiro 1000 vezes online. Eu paro, eu volto, eu anoto, né? Eu não entendi, eu volto lá. Gente, isso é fantástico. É fantástico. Ó, saindo daqui, eu vou assistir uma aula online. Tem uma live às 8 que eu quero assistir, e aí tem um curso online, uma palestra online que eu quero assistir, que eu recebi o link hoje de manhã. E quando eu faço isso, é caderninho, anotando. Eu até postei ontem, na hora do almoço, eu fiz isso. E eu fiz muito disso. Vai, volta, anota, vai, volta, porque aí você vai fixando. Muitas empresas aderiram ao home office e permanece assim. Muitas, gente. Já falei muito disso aqui. Muito, né? Ah, Maria, que bom você por aqui. Professora Maria Deusilene, excelente professora também, né? Sim, saudade da Semana Jurídica, saudade de ver os alunos. Por mais que o online seja bacana, como a gente está falando, dá saudade, sim, da sala de aula, saudade dos alunos, dá saudade desses eventos que a gente fazia, né? Dá saudade, sim, de tudo isso, né? A Kelly falou, eu lembro do corre da Semana Jurídica. Sim, eu pedi ajuda para todos os alunos, pedi ajuda comigo mesmo. Para os alunos, para os professores, né? Mas vamos lá voltar. Então, eu falei assim, a gente precisa, para se tornar aí o professor, de um título, de um
desenvolvimento desse talento aí que eu falei, que é uma mistura aí do amor de lecionar, da vontade de lecionar e o amor que você vai criando, a postura, a escrita, a sua oratória, currículo Lattes. Eu anotei aqui, eu quero falar isso com vocês. Às vezes eu falo isso na sala de aula, tem gente que não conhece a plataforma Lattes. A plataforma Lattes, ela foi criada para padronizar as informações sobre os professores, sobre educação, sobre os educadores, principalmente produção científica, artigos, pesquisas. Só que aí, de todas as áreas, quase todas as áreas acabaram utilizando o Lattes. E nós, do direito, precisamos ter o Lattes. Crie o seu. Entra lá, cnpq.br, e lá tem a plataformazinha do Lattes. Cria o seu currículo Lattes. Ali você vai colocar toda a sua produção. Inclusive, TCC, por exemplo, se você já se formou, aí se você está me ouvindo e já se formou, o seu TCC é uma produção sua, né? Então, cursos que você vai fazendo, todas as suas experiências profissionais, é uma nova forma de compilar os seus dados, diferente do currículo vitae, né? Diferente, ok? A experiência que eu já falei, a experiência jurídica, principalmente para trazer essa segurança. A experiência também com artigos, com projetos que você trabalhe, que você encabece, cursos, palestras, tudo mais que você faça ou também encabece. No meu mestrado, eu tive a honra de fazer um seminário junto com uma colega. Nós produzimos todo o seminário, não, desculpa, um simpósio. E nós convidamos grandes nomes na época, como a gente falava muito de gênero, a gente foi o primeiro seminário de gênero da São Judas. E nós chamamos uma pessoa que hoje é referência mundial de mulher, de direitos das mulheres, de negritude, de tudo que você possa imaginar, que é a Djamila Ribeiro. Vocês já devem ter ouvido falar dela. Então, olha que eu tenho um super orgulho. A hora que eu olho aquilo, eu vejo que eu sentei do lado dela, que a gente palestrou, conversamos, e tantas outras pessoas que eu conheci desenvolvendo aquele simpósio. Gente, é um orgulho. Que orgulho que eu tenho de participar de banca de TCC com os meus alunos, de orientar trabalhos, de fazer artigos científicos junto aos meus alunos. Então, isso tudo vai trazendo bagagem para a gente. Fora, né, como eu disse, essa experiência jurídica, dos casos práticos do nosso escritório, do nosso dia a dia, que a gente leva para a sala de aula para o aluno até entender melhor tudo que a gente está pondo ali, né, do direito, seja material processual, mas ele conseguir visualizar na prática. E incentiva, com certeza incentiva, né? O Cris falou 1000 perdões, sem condições de retornar, só acompanho pelo micro, sem problema, fica tranquilo, Cris, a gente vai marcar um outro, se Deus quiser, não vai estar tempo ruim, a internet vai estar boa, coisas da internet, né? Também tem isso, se a gente está numa aula online, ao vivo, melhor dizendo, acontece isso, não tem jeito. Nossa, estudou assim, volta os vídeos, estuda assim, volta os vídeos muitas vezes, é isso mesmo. Aí a Miriam falou, realmente, para quem é disciplinado, a aula online é extremamente proveitosa e vai até com o look de pijama. Pois é. Ó, amanhã é dia que eu dou aula cedinho, não vou com o look de pijama dar aula cedo. Porém, gente, saio da cama faltando meia hora para dar aula. É muito bom. Né? Para quem dá aula, e tenho certeza que os meus alunos, Denise, para Denise vou dar aula amanhã, hein, Denise? Eu tenho certeza que os meus alunos saem faltando 5 da cama, né? Se eu saio faltando meia hora, eles saem. E se sair da cama, não é? Então também tem essa praticidade. Quando eu faço esses cursos que eu estou falando para vocês, eu costumo sentar na sala, cobertinha no colo se tá frio, os gatos vêm em cima, eu postei também esses dias aí, né? Os gatos vêm em cima, o computador no colo, o caderninho no outro para anotar, ou fazendo mapa mental. E a coisa flui muito e eu fico feliz porque eu tô perto da minha família. Porque era muito ruim, eu não via meu filho, né? Os 3 primeiros anos do meu filho, 3, 4 primeiros anos do meu filho era só, bom dia, filho, tchau. Isso quando via. Às vezes saía, ele tava dormindo, voltava, ele já tá dormindo de novo, né?
Então, isso também, gente, essa flexibilidade também com relação a lecionar, ela é bacana, porque te dá uma outra autonomia, é uma renda a mais, é uma atividade a mais, e aí também você pode, de repente, folgar mais do outro lado. É lógico que eu não vou enganar vocês que advogado dá muito mais dinheiro. Porém, lecionar dá dinheiro e dá um prazer muito, muito, muito grande, né? Certo? Não dá o dinheiro que a advocacia dá, mas dá um prazer infinitamente impagável, na verdade, né? É impagável. Então, quando você pode unir as duas coisas, então essa é uma vantagem também, né? Eu ia falar aqui das vantagens para vocês, já vou adiantar. A autonomia que a gente tem, o dinamismo da profissão, a possibilidade de ter dupla ou tripla profissão. Então, eu posso ser como eu sou coordenadora, eu sou professora, eu sou advogado, o professor Cristiano também, né? Professor, coordenador, advogado, certo? Poderíamos ser professor, coordenador, juiz. Você pode ter o seu cargo público, por exemplo, e cumular aí com outra função, né? Mais uma função. Já falei para vocês da participação de processos seletivos, participem, tá? Porque isso é extremamente importante, extremamente importante. Apareça. Fale para as pessoas que você quer ser professor, né? Então, fale com seus ex-professores, com seus coordenadores, vá a novas instituições, mande seus currículos. Essa semana mesmo, uma pessoa lá na faculdade me mandou mensagem falando, professor, acabei de receber uma pessoa aqui que quer ser professor, deixou o currículo dele, e eu posso passar para o seu e-mail? Eu falei, pode, né? Então a gente sempre recebe, tá certo ele foi lá pessoalmente, ele está se mostrando, ele está falando, ó, tô aqui, quero lecionar, minha especialidade é essa, enfim, né? Eu coloquei aqui no mapa, comece em outras áreas. Isso a gente já falou. Começa lá no cursinho, comece dando aula para administração de empresas, para ciências contábeis, para que mais? Tem cursos técnicos, inclusive, de serviços jurídicos, né, que a gente pode dar aula. Então, e inclusive estes, às vezes, por meio de concurso público. Então, você pode tanto estar na rede particular como na rede pública. Então, tem um leque de possibilidades, sim. Tá? Tem um leque de possibilidades. Às vezes a gente vê no Instagram aqueles memes jurídicos dizendo assim, cadê o leque de possibilidades que falaram na faculdade? Tá aí, tá aí. Só termina o curso e não faz nada quem quer. Porque quem quer arrumar possibilidades tem. Você vai ser um assistente jurídico, você não está conseguindo passar na OAB, você vai ser um correspondente jurídico. Você vai fazer uma pós-graduação e vai ser o professor. A Denise fez uma pergunta que é chave. Você precisa ter OAB? Não precisa. Não precisa. Vai adquirir experiência de outras formas para você sentir essa segurança na sala de aula, né? Você vai prestar concurso público, então tem sim N possibilidades, basta você querer, né? Ninguém fala mentira não na faculdade, é verdade isso. E se aperfeiçoe, né? Então, tem um título, desenvolva o seu talento, tem uma boa oratória, faça o seu currículo Lattes, tem experiência, demonstre a sua experiência, passe por processo seletivo, se arrisque, se desafie, apareça aí, seja proativo também, comece em outras áreas e se aperfeiçoe na área e na didática, que é a chave, né? E as vantagens aí são enormes, enormes, ok? Bom, pessoal, já tá dando aqui uma horinha, né? O Instagram não nos derruba mais, mas não vou me estender, acho que a gente já bateu um papo bem legal, que ele tá falando, foi minha orientadora, amei fazer o TCC, me incentivou a continuar no Direito de Família e será após, é isso aí. Muito bom, no TCC da Kelly foi ótimo. Saudade de palestrar ao vivo, né, minha filha? O Cristiano falou, pois é, professor, saudade. Saudade de ter todo mundo, né? Enfim, mas ainda está arriscado, né? A gente soube essa semana aí de reuniões no trabalho, em outras unidades, inclusive, onde o vírus se espalhou, né? A gente acha que já está tranquilo, mas ainda estão morrendo mais de 500 por dia.
e é um número alto, né? Não perto do que tinha, mas é lógico que ainda é um número alto. Então ainda vamos ter que ficar com essa saudade por um tempo, né? Só números mais reduzidos. Mas se fossem vocês professores, não existiriam os profissionais, justamente. Justamente. Se não fossem os meus professores, eu não estaria aqui, né? Se não fossem os professores como o pai do professor Cristiano, que ele mencionou aí, lá do ensino médio, fundamental e tal, a gente não estaria aqui, né? Criatividade, coragem, paixão por aprender e compartilhar, isso tudo, né? O professor Cristiano que colocou aqui, isso tudo faz parte, né? A Anhanguera teve uma época que era esse slogan, paixão por educar, né? Teve bastante tempo que era isso. E é verdade, a gente tem paixão por educar, a gente fica muito feliz com isso. Daniela, excelente aula, como sempre, estava com saudades das lives. Pois é, eu tô dividida, Sandra. Foi o que eu comecei falando aqui, não sei se você já estava. Eu tô dividida. Eu achei que eu estava muito aqui, que vocês já estavam assim comigo, ai, toda semana, professora Daniela. E aí eu falei, quer saber? Eu vou reduzir para um dia só no mês. Mas talvez eu aumente quinzenalmente, para não ficar nem lá nem cá, ficar um meio termo, porque eu também sinto falta. Já também me habituei aqui a vir bater o papo, e quando eu não venho, dá saudade. Muito obrigada a vocês, Rubens, outros todos que entraram. Um abração para vocês. Eu espero vocês na próxima live, tá? Que tiver, fiquem ligados aí na divulgação, estejam lá no grupo da Tavênia. Eu vou postar esse mapa, ok? Talvez eu não poste hoje ainda, mas eu vou postar esse mapa para vocês terem aí como um norte para quem quiser seguir nesta profissão, que eu tenho certeza que é gratificante. Quem seguir aí, né, lá na frente, me chame e fala para mim se eu falei verdade ou não, né? Todas as profissões têm algumas coisas que desagradam? Tem um aluno que me chamou e falou assim, eu vou entrar na sua live e vou falar para ninguém ser professor. Eu falei, por que você vai falar isso? Ah, porque ele usou essa expressão, é um saco, vocês têm que ter um saco. Eu falei, mas toda profissão a gente tem, né, algumas coisas que não nos agradam. Então, seja um chefe, seja um companheiro de trabalho, um colega de trabalho, no nosso caso, seja um aluno. Então, a gente vai encontrar diversidades e é isso que faz a gente crescer. É isso que faz a gente crescer, né? Mas o ideal de lecionar, de dividir conhecimento, isso é muito maior, muito infinitamente maior do que essas coisinhas, sabe? Muito mais. Bom, gente, vou encerrar. O professor Rubens, que está aqui, o professor Rubens Kildman, excelente tributarista, a gente já fez live aqui, ele é fantástico. Um abração, Rubens, precisamos marcar outra live, né? Silvana, parabéns, live maravilhosa. Sandra, é verdade, muito lindo o amor por compartilhar. Obrigada por você ter ficado aí também. Um abração, professor Cristiano, que não conseguiu ficar com a gente, mas dividiu ainda um pouquinho aqui, talvez, do que ele pretendia, né? Aquilo que eu postei, aquela... Ai, como que chama, professor? Que você fez hoje, que é a nuvem de palavras, foi o professor que criou, e eu postei para vocês, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite mesmo. Obrigada aí por estarem aqui. Rosana, Miriam, todos. Caiu a internet, Fábio, do professor Cristiano também caiu. Ser professor, acima de ser uma profissão, é uma linda missão. Eu acho. Eu acho. Eu acho, assim, que é uma missão. Se a gente afetar o coração de um, vou dividir com vocês aqui. A gente está entre amigos, né? Semana retrasada, terminou a minha aula presencial e uma aluna ficou me esperando. E aí ela falou assim para mim, professora, o seu clube da Tavênia, ele passou a ser rotina para nós na nossa casa, porque ela e o marido fazem o curso, né? Eu não consigo assistir ao vivo, mas eu assisto todas as suas lives, todos os seus vídeos. E teve uma live que você falou, e quem me acompanha em todas as lives, como o Sandro, né, que é o meu escudeiro fiel, pode lembrar.
Teve uma live que você falou que às vezes dá uma desanimada, acho que quando eu estava falando muito mais de advocacia digital, que ainda é uma coisa muito importante, né? Mas dei uma brecada. E ela falou assim: você falou que é muito ruim quando você faz a live, porque você se prepara e tal, e às vezes as pessoas não dão esse valor, não estão presentes e tal, mas que a gente tem que seguir. Ela falou: siga. Siga, porque eu não assisto ao vivo, mas domingo é dia que eu e meu marido paramos para assistir sua live, suas lives, seus vídeos. E você tem uma forma de lecionar que eu gosto tanto, que é tão bom para mim, que eu aprendo tanto, que isso virou uma rotina. E a minha filha, acho que de 12 anos, 13 anos, uma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente, ela assiste com a gente. E eu fiquei tão emocionada, ela falou, e ela decidiu ser advogada por causa de você. Eu fiquei tão emocionada, fiquei tão feliz. Eu saí aquele dia dando aula de flutuando, né? Ela falou, por isso não para. Por que que eu tô falando isso? Porque lecionar tem muito disso. Vai ter muita gente que não gosta de você? Vai. A gente fala, não ensina nada, eu não gosto dela, não gosto do nariz empinado dela, não gosto do corte de cabelo dela, não gosto. Vai ser sempre alguém te medindo por outra coisa. Mas se você tocar o coração de um, se você transformar a vida de um, já é tão compensador, gente. É tão gratificante. Então, é uma missão? É. Mas, em outro lado, é tão. É um presente tão grande quando a gente tem esses feedbacks. E se um dia vocês seguirem, vocês vão sentir, vocês vão contar, hein? Vocês vão me contar. A Eliane falou: faz a live do mesmo tema, queremos ouvir o professor. Vou falar com o professor. Vou falar, a gente faz sim. De repente a gente tenta fazer até pelo. Teve alguém que falou aqui, por que você não faz mais pelo YouTube? De repente a gente tenta fazer pelo YouTube para ver se fica diferente. Vou fazer sim. Beleza, gente. Bom descanso para vocês. Até a próxima. Um super abraço. Beijo no coração.